PT tem futuro, Celso? Olha, essa questão é difícil porque a gente, em 2017, teve uma reforma política aqui no Brasil que fez um negócio de cláusula de barreira, fez financiamento público. Foi uma boa reforma que deve limitar o número de partidos. Então, a gente deve ver nos próximos anos mudanças nos partidos, deve ter fusões, assim, vai ter esse negócio de federação. Federação deve se tornar um troço muito importante nos próximos anos. E eu acho que o futuro do PT, como de quase todos os partidos, dos grandes partidos, é liderar uma federação. Acho que o futuro do partido passa por fazer uma federação com partidos aliados históricos que agora devem se organizar um pouco mais, né, organicamente. Mas, assim, eu acho que o Brasil tem circunstâncias que favorecem muito a formação de um partido de esquerda, a começar pelo nível de desigualdade. Assim, é uma previsão de economia ortodoxa mesmo, de ciência política, que se você tiver um país com muita desigualdade, quem propuser a redistribuição de renda sai em vantagem, né, em eleições majoritárias. Curiosamente, a esquerda se dá muito bem na eleição majoritária, para presidente, etc., mas não se dá bem no Congresso, que aí não é uma eleição com a maioria, que você não precisa dar de 50% mais um da população para ganhar. Então, assim, eu acho que a esquerda tem essa abertura grande no sistema político brasileiro, que se confirma pelo grande número de eleições presidenciais que o PT ganhou até hoje. O PT é, de longe, o partido com o melhor desempenho em eleições presidenciais da história do Brasil, não só em termos de vitórias, como em termos de ir para o segundo turno, etc., E eu acho que essa dinâmica deve continuar, pelo menos enquanto não houver uma mudança grande nos níveis de desigualdade brasileiros, ou uma mudança na estrutura social das classes sociais, etc. Agora, é perfeitamente possível que no meio do caminho a direção do PT faça um monte de besteira e um outro partido de esquerda qualquer tome a liderança do PT. Mas, por enquanto, pelo menos, o PT parece melhor posicionado para explorar esse potencial eleitoral. Vai lá, Gustavo. Muito bem. Eu acho esse discurso ótimo para a nossa audiência, que é uma audiência que é muito ferrenha, muito apaixonada, muito visceral, etc. Mas eu quero fazer aqui o advogado do diabo um pouquinho. Bora. Porque a gente tem o PT com vantagens de vitórias indo para o segundo turno, a partir de muitas derrotas do Lula, né? Uma grande vitória dele em 2002, fazendo sucessora, perdendo para o impeachment e depois fazendo um certo alvoroço, levando para o segundo turno o Haddad, né? Na última eleição presidencial. Mas e o PT sem o Lula? Porque nós não estamos falando do futuro da esquerda, estamos falando do futuro do PT. Um partido que não aposta em jovens lideranças, não dá voz para jovens lideranças, se mantém com os seus velhos chefes, suas velhas cabeças, uma galera que ficou velha, que está para trás, e, de certo modo, até desconhecida e descredibilizada em muitos aspectos. Esse futuro existe? Então, eu primeiro discordo um pouco com a coisa da renovação de quadros. Eu acho até que o PT, em comparação com os outros partidos brasileiros, em especial, ele faz um trabalho razoável de renovação de quadros. O próprio Fernando Haddad está nessa, já é uma outra geração, o Alexandre Padilha, Gleisi Hoffmann, enfim, vários deputados nos estados, assim, os governadores do Nordeste, enfim. Eu acho até que formaram-se novas lideranças. Agora, eu acho que o que depende, o que vai fazer com que essas pessoas sejam ou não viáveis eleitoralmente em eleições presidenciais ou algo assim, é o desempenho desse governo, né? Eu acho que depende muito do desempenho do terceiro governo Lula. Porque, assim, como você disse, o Lula, antes de ganhar, perdeu várias. Então, essa história que o Lula é um cara que tem qualidades sobrenaturais que fazem ele ser assim, um líder infalível, etc., isso é mentira. O que aconteceu é que ele fez um ótimo governo, por isso que ele tem muito voto. O que faz esse carisma do Lula são os números do Lula. Entendeu? Assim, você pega os gráficos do Lula, no livro tem vários, mas os gráficos de pobreza, cara, são muito impressionantes, a queda de pobreza. Entendeu? E não é só pobreza, assim, o número de preço de passo na universidade, entendeu? Os números do meio ambiente, cara, são sensacionais, pelo seguinte, não só eles são bizarramente bons, não tem nada comparável na história brasileira, e eu não conheço exemplo semelhante de queda de desmatamento no mundo, talvez tenha em algum lugar, mas eu não achei
referencial disso, quando o Lula era presidente e a Marina era ministra. Mas também tem uma coisa, aquela alta das commodities, que favoreceu o Lula na economia, na distribuição de renda e tal, era para ter ferrado o meio ambiente, porque a alta das commodities fez você abrir pasto ser muito mais lucrativo. Então, logo essa lógica da soja que a gente vê hoje em dia vem dessa época, né? Então, cara, quando o Lula entra, o desmatamento dispara, inclusive, por causa da alta das commodities. Aí a Marina tem que montar o plano dele de combate ao desmatamento, que derruba aquilo muito rápido, entendeu? É um grande sucesso. Mas aquilo ali foi um exemplo de uma ação governamental se contrapondo à tendência econômica, entendeu? A tendência econômica era ter aumentado o desmatamento, como aconteceu em vários lugares, por causa do boom das commodities. Então, assim, no fim das contas, o que eu acho que vai determinar muito essa capacidade de projetar novas lideranças, etc., é a capacidade de entregar resultados. Por exemplo, se o Haddad for um bom ministro da Fazenda, se ele entregar bons resultados na economia, obviamente ele é presidenciável. Mas não só ele, quer dizer, tem um monte de ministro do Lula que é ex-governador, por exemplo. Se esses caras entregam bons resultados, se o Camilo Santana entrega bons resultados na educação, etc., assim, obviamente, eles se tornam presidenciáveis, entendeu? Então, assim, eu acho que, em termos de formar nomes, eu acho até que o partido faz um bom trabalho, sim. O que a gente vai ter que descobrir esses próximos anos é se ele é capaz de entregar resultados na proporção ajustada, né, para o contexto completamente diferente, mas, enfim, em que entregou nos seus primeiros mandatos. Né?